Continuação do capítulo 12, definindo a perda do primeiro amor. Às vezes, a melhor forma de compreender o que alguma coisa é começa pela definição do que ela não é. Portanto, a fim de melhor entender a diminuição do amor vivida pelos Efésios, devemos analisar também o que as Escrituras mostram não ser a perda do primeiro amor. Alguns acham que, se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então, em contrapartida, a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição da produtividade. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, uma vez que o Senhor lhes disse: "Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança." Apocalipse 2:2. A palavra grega traduzida por labor é kopos, que, de acordo com o léxico de Strong, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos Efésios não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço ao Senhor. Perder a paixão pelo Senhor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou simplesmente desejar desistir, uma vez que, nessa mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso. "E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer." Apocalipse 2:3. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. "Tendo, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas." Apocalipse 2, 4 e 5. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda. É chamada de pecado e necessita de arrependimento. Recordo-me de uma ocasião em que alguém me pediu oração e, como de costume, indaguei pelo que tal pessoa gostaria que eu orasse. Ela disse que estava em crise. Curioso, indaguei que crise era. "Gosto de saber pelo que vou orar." A pessoa prontamente me respondeu: "É que eu perdi meu primeiro amor." Retruquei na hora: "Então você não está em crise, está em pecado." Recebi imediatamente um olhar de reprovação que indicava um possível exagero da minha parte. Então tive de demonstrar pelas Escrituras que Jesus classificou a perda da paixão inicial sendo uma queda que também é chamada de pecado e que necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos não. A queixa que o Senhor faz é a de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega aphiemi, traduzida por abandonar nesse texto bíblico, tem um significado bem abrangente. O léxico de Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir. De um marido que divorcia sua esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar. Desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono, de descaso. O Senhor Jesus tampouco está exortando essa igreja por não o amar mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade
e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. Por que perdemos o amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogamos água, ele se apaga. Falhamos tanto por não alimentar o fogo como por permitir que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos uma restauração, depois que perdermos esse amor, precisaremos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam. 1. O convívio com o pecado. 2. A falta de profundidade. 3. A falta de tratamento. 4. As distrações. O convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor é o convívio com o pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Ao falar do convívio com o pecado, em vez do pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Embora a ausência do primeiro amor seja chamada de pecado, esse pecado não é necessariamente ocasionado por algum outro pecado na vida de quem sofreu essa perda. Muitas vezes, essa frieza pode ser gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Creio que, em Mateus 24:12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Em razão da multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossa vida, passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não as pratiquemos, as toleramos. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. Mesmo que não venhamos a ceder a esses pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados a ponto de permitir que o nosso amor se esfrie. Quando o Novo Testamento fala de Ló, sobrinho de Abraão, destaca uma característica que não é vista com clareza no Antigo Testamento. Trata-se do testemunho de que ele se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-a à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. 2 Pedro 2, do 6 ao 9, grifo do autor. Penso ser essa a razão pela qual o Senhor Jesus fala com um anjo da igreja de Éfeso sobre odiar aquilo que ele também odeia. Apocalipse 2:6. Não podemos apenas evitar o que nos foi proibido. Devemos entender o que é não se agradar daquilo que desagrada o nosso Senhor. Foi exatamente isso que Salomão, pelo Espírito de Deus, enfatizou quando falava sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu as aborreço. Provérbios 8:13, grifo do autor.